E aí, sou de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Poseidon, episódio 8. Shiryu conseguiu derrotar o general marina Krishna de Chrysaor e destrói o pilar do Oceano Índico. Shun chega ao pilar do Atlântico Norte e se depara com Yoga e Seiya feridos no chão. Presume-se de que foram atacados pelo guardião do pilar, mas este não se encontra por perto. Em vez disso, quem aparece é seu irmão Ikki. Entretanto, para sua surpresa, Ikki lhe ataca repentinamente e Shun é surpreendido. Graças à sua corrente, Shun consegue se defender deste golpe. Percebe-se que a intenção de Ikki era lhe matar. Apesar de não entender o que está acontecendo, Shun não acredita que este seja seu verdadeiro irmão. Shun lhe ataca com um simples golpe de sua corrente e afirma que se fosse seu verdadeiro irmão, poderia facilmente ter se esquivado deste golpe. Este afirma que graças à sua corrente escapou de seu ataque com vida. Ao mudar sua aparência, revelando seu verdadeiro eu, este se apresenta como Caça de Linnades, guardião do Oceano Antártico. Ao ouvir o nome Linnades, Shun reconhece este como um terrível demônio marinho da mitologia grega. Significa que Seiya e Yoga foram enganados. Em retrospectiva, vemos Yoga sendo atacado por Linnades, estando disfarçado pela imagem de seu mestre. Igualmente, vemos também Seiya sendo atacado pela imagem de sua irmã. Com isto, Linnades facilmente já derrotou dois inimigos, chamando os Cavaleiros de Atena de patéticos. Jamais conseguirão destruir o templo de Poseidon. Ele ainda zomba dos cavaleiros, lembrando de seus semblantes quando descobriram a verdade, sem entender o que aconteceu. Shun está assombrado com tamanha perversidade. Ele limita os movimentos de Linnades, segurando-o com a corrente. Ele conta que Camus significava muito para Yoga. Era mais que um mestre para ele, e deve ter ficado muito contente ao saber que Camus estava vivo. Seiya e sua irmã Seika se separaram quando eram crianças. Desde então, ele nunca parou de procurar por sua irmã. Quando pensou que havia encontrado, deve ter ficado muito feliz. Shun chama Linnades de monstro insensível por ter magoado os sentimentos mais profundos de seus amigos. Mas Linnades não o leva a sério, questionando se ele realmente poderá derrotá-lo. Shun ataca com a onda relâmpago. Na sequência, ele segue atacando com sua corrente, mas desta vez Linnades se esquiva bem de seus ataques, até que num dado momento desaparece. Shun permanece em alerta e presta atenção em sua corrente, confiando na capacidade de sua corrente de encontrar seu inimigo. Ele ataca com a grande captura de Andrômeda. Com este golpe, Shun consegue enfim capturá-lo, mas Linnades afirma que é inútil, pois o Andrômeda é ainda mais sentimental que os outros dois. Não é cruel o suficiente com seus inimigos. Neste momento, ele torna a assumir a aparência de seu irmão. Ele tenta persuadir Shun com suas palavras, pedindo que recolha a corrente, mas o Andrômeda não se deixa levar e o ataca a si mesmo, mirando a corrente em seu coração. Linnades, na forma de Ikki, questiona como pode matar o seu próprio irmão e pede que recolha a corrente. Quando a corrente estava perto de atingi-lo, no último momento, Shun interrompe a trajetória da corrente. Mesmo sabendo que é seu inimigo, não poderia atacar a imagem de seu irmão. Linnades se liberta da corrente. Shun está num conflito emocional e perde o controle, baixando sua guarda. Linnades se aproxima de Andrômeda e, como forma de agradecimento por se provar ser um bom irmão, Linnades afirma que lhe dará uma morte sem dor. Ele ataca com o golpe Salamandra Satânica. Por este golpe, Shun é gravemente ferido, caindo com força no chão. Com isto, Caça de Linnades derrotou 3 cavaleiros e o dragão deve ter sido derrotado por Krishna. Sendo assim, os cavaleiros de Atena foram vencidos. Mas neste momento, Linnades sente um grande cosmo se aproximando dele. No pilar do Oceano Índico, Shiryu pede a Kiki que leve a armadura de Libra ao próximo pilar. De volta a Linnades, ele se pergunta o que é este forte cosmo que sentiu. Seria isto sua imaginação? Ele percebe que Shun ainda está vivo e chama por seu irmão. Ao ver esta cena, Linnades entende que em seu delírio de morte, o Andrômeda clama por seu irmão. Desprezando, ele o pisa em sua cabeça com força para matá-lo de uma vez. Mas antes que pudesse fazer isso, ele é subitamente atacado, voando contra o chão.
Leonidas afirma que sentiu uma forte cosmoenergia ofensiva. Ele pergunta quem foi e pede que mostre a cara, chamando-o de covarde. Ouve-se uma voz que afirma que Leonidas que é um covarde, por se aproveitar da inocência dos outros para ganhar, mas vai se arrepender de tudo que fez. Leonidas pergunta quem é. Ikki responde: eu não tenho nenhuma obrigação de lhe dizer meu nome, mas se não disser, irá para o inferno sem saber quem acabou com sua desprezível vida. Mas isto não será justo, por isso vou me apresentar e espero que não se esqueça de mim. Eu sou Ikki de Fênix. Leonidas percebe que está diante do verdadeiro Fênix. Ikki começa lhe atacando com o golpe Fantasma de Fênix, mas Leonidas zomba de sua cara, dizendo que este golpe não lhe fez nada, e exclama que lhe mostrará como é um golpe de um verdadeiro guerreiro. Mas antes que pudesse fazê-lo, ele percebe que o Fênix se transforma nele próprio, o que o deixa bem confuso, por isso não consegue atacar. A imagem do Fênix volta a ser como é. Ikki explica que esta foi uma amostra do golpe Fantasma de Fênix, mas agora Ikki afirma que vai lhe mostrar seu verdadeiro poder e será bem mais doloroso do que a aflição que seus amigos e seu irmão passaram. Ikki exclama que este golpe é pelo Seiya. O próximo é por ter magoado o coração de Yoga. E o último é por seu querido irmão. Se aproveitou de seu coração puro e por sua perversa ousadia vai direto para o inferno. Leonidas se levanta, dizendo que quem vai para o inferno é o Fênix. Ele ataca com o golpe Salamandra Satânica, mas Ikki detém este golpe com apenas uma mão, o que deixa o General Marina surpreso. Ikki se despede dele, dizendo que pagará por sua crueldade da maneira mais dolorosa. Ele aplica o golpe Ave Fênix. Leonidas não consegue se defender deste golpe e é pego em cheio. Ikki se aproxima de seu irmão e os demais para verificar como eles estão, mas Ikki percebe que Leonidas ainda não foi derrotado. Ele se recusa a se dar por vencido. Ele assume a forma da pessoa mais querida por Fênix, a forma de seu irmão Shun. Jamais machucaria seu irmão caçula. Leonidas interage com o Fênix através da imagem de seu irmão, a fim de testar os limites do Fênix. Ele lhe ataca levemente, ferindo-lhe o rosto. Ikki não reage. Ele está realmente surpreso com o que vê, e entende que além de assumir a fisionomia da pessoa que seu adversário ama, ele também reproduz o interior dela. Por isso os outros caíram facilmente. Leonidas está certo de que ninguém pode rejeitar seu ente mais querido. Este nos traz lembranças e grandes alegrias. Com isto, ele pretende mandar o Fênix para o inferno pelas mãos de seu próprio irmão. Ele então se aproxima atacando o Fênix, mas para sua surpresa, Ikki contra-ataca sem hesitar. Leonidas volta à sua forma boquiaberto ao ver que o Fênix teve a capacidade de atacar o próprio irmão, mas Ikki o chama de tolo, pois seu verdadeiro irmão jaz ferido aos seus pés. Foi muito ingênuo de sua parte achar que ele poderia ser enganado tão facilmente. Apesar disso, Leonidas responde que ninguém nunca atacou a pessoa amada sem ao menos hesitar um pouco, e questiona se o Fênix não tem coração. Com isto, ele vai ao chão. Ikki considera um absurdo que Leonidas fale sobre coração e sentimentos quando suas entranhas estão podres. Mas sobre uma coisa ele tem razão. Ikki abandonou a bondade e a sensibilidade do coração há muito tempo. Mas Leonidas se recusa a acreditar nisso. Fênix também é um humano e deve ter um ponto fraco em seu coração. Antes de morrer, ele está determinado a encontrar algum pensamento ou lembrança que ele guarde no fundo de seu coração. Ao ir mais fundo, ele encontra uma mulher que o Fênix leva em seus pensamentos. É Esmeralda, a garota que Ikki conheceu durante seu treinamento na Ilha da Rainha da Morte. Leonidas acredita que se tivesse descoberto sobre a existência de Esmeralda antes, poderia ter acabado com o Fênix. Mas afirma ele que foi um prazer ter descoberto sua fraqueza antes de morrer. Apesar de dizer que abandonou a bondade e a sensibilidade, no fim das contas não conseguiu, e considera o Fênix patético por isso. Ikki admite que se tivesse forças, poderia ter acabado com ele usando Esmeralda, mas está enganado sobre uma coisa. Neste momento, Kiki se aproxima. Gravemente ferido, Shiryu está entre a vida e a morte. Enquanto isso, Ikki detém o sangramento dos cavaleiros. Após ser informado por Kiki sobre o que se deve ser feito, ele toma posse do tridente,
agradecendo ao mestre ancião por permitir o uso do mesmo. Acendendo seu cosmo, ele atinge o pilar do Oceano Antártico com força, derrubando o mesmo. Kiki comemora a destruição do quarto pilar. Consigo mesmo, Ikki reflete sobre as palavras de Linhades. Ele disse que os sentimentos nos tornam fracos, mas muitas vezes o amor pode nos tornar muito forte. Ikki quase tinha se esquecido disso. Ele devolve o tridente a Kiki e afirma que vai ao templo de Poseidon. Destruir os pilares leva tempo demais. Ele pretende acabar com Poseidon e salvar Atena ele mesmo. Kiki pergunta sobre os cavaleiros e Ikki responde: deixe-os aí. Eles foram vencidos por serem demasiado fracos. No campo de batalha não se pode ter misericórdia, nem mesmo de seu ente mais querido. Merecem morrer, não são dignos de serem chamados cavaleiros. Kiki se preocupa, pois eles precisam de cuidados. Ikki responde que atingiu seus pontos vitais para parar o sangramento. Não se sabe se vão morrer ou sobreviver. Isso vai depender da força de seus respectivos cosmos. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.